E aí, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui para a gente conversar um pouquinho então sobre a prova da Unicamp, né? Vamos fazer um comentário sobre cada uma das questões. Lembrando que, galera, como é uma questão dissertativa, não tem exatamente uma única resposta, né? Claro que tem um núcleo geral em volta da resposta, mas a forma que você vai escrever vai de cada um, tá legal? Então eu vou fazer alguns comentários sobre cada uma dessas questões, tá legal? De uma forma geral, eu não achei que a prova foi tão fácil quanto eu esperava, porque pelos comentários que a galera da Convest, o próprio diretor da Convest fez, eu esperaria que a prova seria mais fácil, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, né, a gente tem temas que eram meio óbvios que iam cair. Por exemplo, aquela questão do vírus e a questão interdisciplinar que fala do Pantanal, né? Bom, comentando rapidamente sobre aquela questão interdisciplinar do Pantanal, né? Então ela fala um pouquinho de queimadas e ela compara o fogo no Pantanal com uma floresta, né? No Pantanal a propagação é mais rápida e você tinha que associar aquilo ao tipo de vegetação, né? Então se você lembrasse que a vegetação do Pantanal é uma vegetação mais rasteira, né? Uma vegetação que acaba secando mais rápido, isso aumenta a capacidade do fogo se propagar, tá legal? Então era basicamente nesse sentido que você teria que responder aquele item A da questão interdisciplinar, tá? Bom, então agora a gente vai ver acho que são seis, né? Seis ou cinco, seis questõezinhas de biologia que apareceram, tá legal? A primeira delas é a questão, deixa eu ver o número aqui, acho que é a questão de número 11, isso, é a questão de número 11, né? Que vai falar pra gente sobre o vírus, sobre Covid, né? Então ela traz um texto, o texto fala assim, né? Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia da Covid-19, uma doença causada pela infecção do novo coronavírus. No mundo, até 22 de 1 de 2021, mais de 97 milhões de casos foram confirmados em 192 países e regiões, contabilizando mais de 2 milhões de mortes. Esse texto é interessante, galera, porque olha a referência, olha o acesso, a data de acesso, 22 de 1 de 2021. Significa que até essa data a prova ainda não estava impressa, né? Então isso mostra pra gente até quando eles mudam as questões, tá? Bom, aí a letra A, né, é uma perguntinha que fala, pede aí para você definir pandemia. A definição de pandemia é quando você tem uma doença, né, infecciosa que se espalha em escala global. É basicamente isso, tá? Lembrando que a prova da Unicamp, você pode ser bem direto nas questões, não precisa ficar enrolando não, tá? Eu dei uma olhada na resolução dos cursinhos e tem algumas resoluções que são gigantes. Gente, nem cabe naquele espaço de resposta se você for colocar tudo aquilo lá, né? Então é uma resposta mais direta. A Unicamp não quer que você fique enrolando tanto ali. E nem dá tempo de você fazer isso também. O vírus SARS-CoV-2 usa a proteína Spike, presente em sua superfície, para se ligar ao receptor ECA2 na superfície das células humanas. Com base na figura abaixo, descreva as etapas 3 e 4 indicadas no ciclo de replicação do SARS-CoV-2. Bom, então ele mostra as etapas, né, de infecção viral aqui, e aí ele pede o 3. Bom, para saber isso, galera, você tem que ver a legenda. A primeira imagem, né? Na primeira imagem a gente tem esse fiozinho azul, tem uma setinha saindo lá, e essa seta, né, indica pra gente o RNA. Então na 3, o que está acontecendo? O RNA está saindo de dentro do vírus. Então nós temos aí a liberação do RNA viral. Etapa 4, né? Esse RNA já está lá dentro e está sendo produzido alguns componentes do vírus. Está vendo que o vírus aqui está sendo montado, né? E para esse vírus estar sendo montado, foi necessário uma leitura daquele RNA viral. E essa leitura do RNA viral é a tradução, né, que vai desencadear na produção dos vírus. Então era basicamente isso que você teria que abordar aí nesse item A. O item B fala: vários laboratórios estão envolvidos no desenvolvimento de vacinas para a Covid-19,
com a utilização de diferentes estratégias, né? Que são as estratégias baseadas em material genético e a estratégia baseada em antígenos atenuados. O vírus enfraquecido, no caso, né? Explica como ocorre a imunização ativa pela vacinação do indivíduo. Imunização ativa é quando você entra em contato com o antígeno, né? Então, nesse caso, a imunização ativa vai ser quando você vai entrar em contato com o vírus. Quando você entra em contato com o vírus? Quando você toma uma vacina que tem como constituinte principal o vírus atenuado. A partir do momento que você entra em contato com esse vírus atenuado, se inicia uma resposta imunológica no seu corpo, né? Essa resposta imunológica vai desencadear produção de anticorpos e também vai desencadear aí a produção de células de memória, né? Que vão produzir anticorpos de uma maneira mais rápida numa infecção real, né? Uma infecção que você de fato entra em contato com aquele vírus forte, né? Então era basicamente nesse sentido que você teria que abordar essa questão, né? Essa aqui era uma questão tecnicamente fácil, porque a gente esperava que ela ia aparecer, né? A próxima questão é a questão de número 12. Essa questão é basicamente uma interpretação de imagem. Pelo menos o item A, né, é uma interpretação de dados. Tá legal? Ele fala o seguinte: muitas células do corpo humano interagem entre si e com componentes da matriz extracelular para estabelecerem uma organização tridimensional. O processo de agregação celular permite a realização de experimentos em um modelo 3D de esferoides. A figura 1 representa em planos 2D a agregação celular 3D do esferoide. A dificuldade já é a interpretação do texto, né? Porque é bem confuso. Conforme crescem, os esferoides exibem geometria esférica com organização concêntrica de células nas zonas de proliferação, de transição e de células mortas. Então tem 3 regiões: a zona de proliferação, de transição e de células mortas. As concentrações de gases e outras moléculas diferem entre essas zonas, como representado na figura 2, em plano 2D. Então nós temos aqui na figura 1, né, a estrutura de agregação celular, e na figura 2 nós temos uma informação importante. Observa que na figura 2, que é a figura em 2D, ele mostra a zona de proliferação, que é essa zona mais periférica, a zona de transição, que é a intermediária, e a zona de células mortas, que é a zona que está mais no centro. E ele mostra para a gente 2 triângulos que regem em relação à concentração de gás carbônico e à concentração de oxigênio, nutrientes, fatores de crescimento. Observa que quanto mais próximo ao centro, maior a concentração de gás carbônico e resíduos. E quanto mais distante do centro desse esferoide, maior a concentração de oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento. Gente, isso faz muito sentido no termo da imagem, porque olha o que a imagem diz: que as células mais periféricas constituem a zona de proliferação. É lógico, porque a imagem está te falando isso. A imagem está te falando que quanto mais distante do centro, maior a concentração de oxigênio, de nutrientes, de fatores de crescimento, que é o que a célula precisa, que é o que uma zona de proliferação precisa, né? Agora, no centro, olha lá, é a zona de célula morta. Faz muito sentido, porque a concentração de oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento é muito baixo lá no centro, né? Bom, aí ele traz uma legendinha aqui também, né? Letra A fala o seguinte: explique a razão da organização dos esfenoides com células proliferativas na região externa e células mortas na região interna, como mostra a figura 2. Já respondi, né? As células proliferativas na região externa se encontram lá porque a concentração de oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento é maior. E as células mortas se encontram na região interna porque a concentração desse gás é menor. E elas precisam disso, por exemplo, para realizar respiração celular. Todas as células do seu corpo precisam disso. E quem faz esse transporte, né, é o seu sangue, através dos vasos sanguíneos e tudo mais. Como o corpo humano, em situações fisiológicas, evita o surgimento de zonas de proliferação mortas representadas na figura? Bom, é a vascularização, né? É a distribuição de seus vasos sanguíneos pelo seu corpo, que leva o sangue e, consequentemente, o oxigênio e outros nutrientes até os seus tecidos e, consequentemente, as suas células. Tá bom? Letra B fala o seguinte: os enteroides são esferoides. É tipo um trava-língua. Fala isso daí 20 vezes para ver se você consegue.
originados por células de revestimento do intestino humano e apresentam similaridade com células epiteliais que originam. Cite duas características morfológicas das células de revestimento do intestino interno do intestino humano, e suas respectivas funções. Então ele quer duas características. Principal característica das células do intestino humano, vocês devem ter visto lá em sistema digestório, é a presença de microvilosidades. Essas microvilosidades são dobras, né, que vão aumentar a área de absorção. Essa é a primeira característica. Uma segunda característica você pode colocar de qualquer outro tecido. Então você pode falar, por exemplo, das interdigitações, né, que são aquelas dobras entre uma célula e outra que mantêm elas unidas. Tá legal? Então você podia falar dessas duas situações, né? Bom, vamos lá. Então essa era a questãozinha aí de número 12. A questão de número 13. Cadê? Me perdi aqui, gente. Peraí. Aqui. A questão de número 13 é uma questão que fala um pouquinho aí sobre problemas ambientais. E envolve um pouquinho da parte de química. Porque essa questão de combustão, né, é muito mais explorada na química do que na biologia, né? Bom, o texto fala o seguinte. Um estudo monitorou o impacto das medidas de isolamento social na qualidade do ar em áreas urbanas da cidade de São Paulo. O monitoramento diário da composição do ar em 24 de março e 20 de abril de 2020 detectou uma redução das concentrações de monóxido de carbono, que é o CO, monóxido de nitrogênio, que é o NO, e dióxido de nitrogênio, que é o NO2, de aproximadamente 53%, 66% e 44%, respectivamente, em comparação aos valores médios registrados no mês de abril, nos anos de 2015 a 2019. Explique a relação entre a produção de CO e a utilização de veículos automotores movidos a combustível de origem fóssil. Bom, quando que o CO é liberado? O CO é liberado é quando você tem uma combustão incompleta, né? Então, quando dentro do veículo ocorre a queima de combustível, né, no caso gasolina e óleo diesel, e essa combustão incompleta libera monóxido de carbono, você tem uma relação direta aí, né? Então, quando ele pergunta, explica a relação entre a produção de CO e a utilização de veículos automotores. A utilização de veículos automotores leva em conta, né, o uso de óleo diesel, o uso de gasolina, né, que vai gerar uma combustão incompleta, acarretando na liberação de monóxido de carbono. Tá legal? Então, quanto maior a circulação de veículos, você pode colocar essa relação. Quanto maior a circulação de veículos, maior a emissão de monóxido de carbono. Pronto. Né? Descreva um benefício ambiental do Programa Nacional Proálcool para o Brasil. Então, esse programa Proálcool prevê a utilização de álcool, né, ao invés de combustíveis fósseis. Você pode colocar aí que ele é uma fonte renovável, por exemplo, de combustível. Você pode falar que ele polui em menor escala o meio ambiente. Tá legal? Então, você podia abordar esses aspectos aí. Tem outros aspectos, né? Então, mais para frente a Unicamp vai liberar as respostas esperadas e provavelmente ela vai ter uma lista de itens que você poderia colocar. Ai, Piaça, mas o meu não estava lá. Calma, calma. O corretor vai ler e se enquadrar na resposta, você vai ganhar certo. Tá bom? Letra B fala o seguinte. A água da chuva é a combinação da composição química das gotículas que formam as nuvens e das substâncias que se incorporam às gotas de chuva durante a precipitação. Explique como um dos poluentes citados no enunciado pode levar à formação da precipitação ácida. Então, basicamente, ele quer saber como que um dos componentes leva à formação da chuva ácida. Aquele que leva à formação da chuva ácida aí, gente, é o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio, ele vai reagir com água, né? E eventualmente ele pode formar aí o ácido nítrico, que é um ácido forte. Tá legal? Esse ácido nítrico é o que caracteriza, por exemplo, a chuva ácida. Tá legal? Como o monóxido de carbono e
e o monóxido de nitrogênio são óxidos neutros, tá? Eles não vão reagir com água, então não vai ter a formação aí de uma chuva ácida. Agora, o mesmo não acontece com o dióxido de nitrogênio, tá legal? Então era basicamente você falar que vai acontecer aí a formação de ácido nítrico, né, a partir da reação da água com o dióxido de nitrogênio, tá legal? E ele pede aqui também, ó, no mesmo item, na mesma letra, né? Explique como um dos poluentes citados no enunciado pode levar à formação da precipitação de chuva ácida, isso a gente já fez, e indique e explique um prejuízo na precipitação da chuva ácida para o ecossistema aquático. O principal problema que vai aparecer aí, né, provavelmente nas respostas de cursinho e provavelmente na resposta esperada, é a alteração no pH. Né? Essa alteração no pH vai levar à morte de seres vivos que não conseguem tolerar essa variação de acidez da água. Tá legal? Você pode colocar outras respostas também, como por exemplo um desequilíbrio ambiental, né, causado pelo contato daquela chuva ácida no curso da água. Então você vai ter, por exemplo, animais ou seres vivos, né, você vai ter seres vivos que são mais sensíveis àquela variação, vão morrer. Se esses seres morrem, os outros organismos que participam daquela teia alimentar, consequentemente vai ter a população afetada. Então você poderia ir para este caminho também. Legal? Bom, então essa era a questão 13. Questão 14, ela fala o seguinte. Cadê a 14? Tá aqui. A 14 fala assim, ó. O avanço da tecnologia torna possível a análise das coberturas vegetais com sensores remotos. O índice de vegetação da diferença normalizada, que é o NDVI, usa bandas do espectro eletromagnético captadas por satélites que estão modificados pela presença da vegetação, devido aos pigmentos das plantas que absorvem energia luminosa. Então, esse NDVI está relacionado com a absorção de energia luminosa. Tá? Bom, com base no padrão de energia refletida pelas plantas, então o padrão de reflexão das plantas, aquilo que ela não absorveu, é possível avaliar o vigor vegetativo de grandes extensões. Gente, vigor. O vigor vegetativo é quando uma planta está bonita, está vigorosa. Né? Para a planta estar bonita, significa que ela tem que absorver luz, porque ela precisa fazer fotossíntese, ela precisa produzir glicose. Né? Significa que quanto maior a reflexão que ela tiver, ou seja, quanto mais ela refletir a luz, menor o vigor que ela vai ter. Porque se ela está refletindo bastante luz, significa que ela está absorvendo pouco, logo a taxa de fotossíntese está lá embaixo. Tá? Em contrapartida, quanto menor a reflexão, ou seja, quanto mais ela estiver absorvendo luz, né, maior o vigor dela. Tá legal? Bom, é possível avaliar o vigor vegetativo em grandes extensões, tanto em campos agrícolas como em florestas. Bom, especificamente, o NDVI considera a refletância das folhas das bandas de vermelho. Então, olha lá, é a reflexão, que é o RED, faixa de comprimento de onda de 625 a 740 nm. E infravermelho próximo, que é o NIR, faixa de comprimento de onda de 740 a 250 nm. Os valores NDVI da vegetação variam de 0 a 1, sendo calculados de acordo com a equação abaixo. Então tem lá uma equaçãozinha para vocês. Né? Bom, aí ele fala o seguinte: o espectro de absorção de luz pelas plantas é apresentado na figura abaixo. Então a gente tem lá um gráfico tradicional da fotossíntese, né, do clorofila, da absorção de luz. O NDVI será maior em uma planta saudável ou será maior em uma planta doente? Bom, e aí ele te dá uma informação importante. Justifique sua resposta, né? Considerando a refletância do NIR igual entre plantas saudáveis e doenças, então não importa o NIR, tira da equação, né? E que a doença causa amarelamento das folhas. Bom, então a gente tem duas informações aí. Primeira informação é que o único fator que vai estar influenciando nesse NDVI é a refletância. Gente, o que eu falei no começo para vocês? Eu falei que quanto maior
a refletância, menor o vigor da planta, né? Então, quanto maior a refletância, menor o vigor. Como o NDVI está ligado ao vigor, consequentemente, menor vai ser o vigor. Tá legal? Então, maior a refletância, ou seja, maior o RED, menor o NDVI. Tá legal? Agora, quanto menor o RED, ou seja, quanto menor a refletância, ou seja, quanto mais ela estiver absorvendo luz, maior é o vigor. Como o vigor está diretamente relacionado ao NDVI, a gente pode falar que maior é esse NDVI. Tá legal? Bom, só que aí a gente tem que saber aonde que o NDVI vai ser maior e onde ele vai ser menor. Como é que a gente vai saber isso? Olha a informação do texto. E que a doença causa amarelamento das folhas. Se a doença causa amarelamento das folhas, significa que a quantidade de clorofila que tem na folha doente é muito baixa. Se não tem clorofila, ela não absorve luz. Se ela não absorve luz, o RED é maior. Tá legal? Então, se o RED é maior na planta doente, significa que ela vai ter um valor de NDVI menor. Tá legal? Agora, a planta saudável, que tem clorofila, o RED, que se refere à refletância, vai ser menor. Então, ela vai ser uma planta mais vigorosa. Se o vigor está relacionado ao NDVI, logo, a planta saudável ela tem um NDVI maior. Tá legal? Aí a letra B fala o seguinte: explique como a energia luminosa absorvida pelos pigmentos da planta é transformada em energia química. Gente, isso daqui é basicamente você explicar todo o processo de fotossíntese. Essa é uma questão atípica na prova da Unicamp, porque ela não é uma questão muito exata, então você vai ter que explicar todo o processo. Tá? Então você vai ter que partir desde lá da clorofila, né, absorção de luz, você vai ter que falar de movimentação de elétrons, você vai ter que falar aí do NADPH2, transportando isso. Aí você vai ter que entrar lá no ciclo de Calvin, né? Aí você vai falar da produção de glicose e não pode esquecer de falar da produção de ATP no meio de tudo isso daí. Tá? Então é basicamente explicar a aula que vocês tiveram sobre fotossíntese. Tá bom? Em resumo de 4 ou 5 linhas. A letra B ainda pergunta: por que é possível associar o NDVI ao vigor da comunidade da planta estudada? A gente está abordando isso desde o começo da questão. O vigor representa que a planta está bonita, está crescendo. Por quê? Se o NDVI está relacionado à refletância da planta, né, a gente tem uma relação direta aí. Porque se a planta está refletindo muita luz, significa que a taxa de fotossíntese dela é baixa. Se a taxa de fotossíntese dela está lá embaixo, o vigor dela vai ser menor, porque ela não vai ter glicose suficiente para crescer e para se desenvolver. Então é nesse aspecto que você vai ter que discutir a segunda parte do item B. Tá legal? Então essa era a questão de número 14. Próxima questãozinha. Essa é uma questão fácil, a questão de número 15. Ela aborda no começo uma parte de embriologia que não é muito comum cair na prova da Unicamp, mas é um princípio muito básico, né, da parte de embriologia. Ela fala o seguinte, ó: a capacidade de mudança de cor existe em algumas espécies de peixes, anfíbios e répteis. As mudanças envolvem a mobilização de grânulos de pigmento em células especializadas, originadas da crista neural chamadas cromatóforos. Ao depender da coloração e do mecanismo de atuação, os cromatóforos recebem diferentes denominações. Bom, essas células aí, gente, responsáveis pela coloração, estão associadas à pele, ao tecido epitelial do animal, né? Qual é o folheto embrionário? Então, ectoderme, endoderme ou mesoderme, que dá origem aos cromatóforos. Tá vendo que ele só está perguntando qual? Você não precisa explicar. Então é simplesmente você escrever que é a ectoderme. Tá legal? É porque a ectoderme origina o revestimento mais externo do animal. Essa seria a explicação, mas ele não pediu. Você só coloca a ectoderme. Ponto. A mobilização dos pigmentos é realizada por proteínas motoras associadas ao componente citoplasma celular. Qual componente? Tá vendo? Não está pedindo para explicar. Qual componente celular permite padrões de agregação e de dispersão apresentados no cromatóforos na figura abaixo? Ou seja, permite o espalhamento, a dispersão desses cromatóforos. O que faz isso dentro da célula? É o citoesqueleto. Ponto. Né? A estrutura é composta por microtúbulos, né? Por uma série de proteínas. Você não precisa falar nada disso. Essa questão era basicamente você colocar duas palavras: ectoderme e o citoesqueleto. Ponto.
Tá? Letra B. Os xantóforos, cromatóforos, preenchidos por pigmentos amarelos, são encontrados em animais venenosos como a falsa coral. Já os iridóforos, cromatóforos reflexivos, são encontrados no camaleão. Explique um componente ou hábito associado à cor de cada um desses dois animais. Então vamos lá. Em cobras, este cromatóforo está relacionado com a coloração de advertência. Ponto. No camaleão, esses cromatóforos, que são chamados de iridóforos, estão relacionados ao processo de camuflagem. É isso. Cite uma característica associada à reprodução desses vertebrados. Quais vertebrados? Répteis, né? Que o diferencia dos anfíbios. Então, basicamente, você podia falar aí que o camaleão e a cobra falsa, eles têm fecundação interna e o desenvolvimento é direto. Enquanto que lá nos anfíbios, a gente está falando de uma fecundação que é externa, então uma fecundação que acontece lá na água, né? E um desenvolvimento que é indireto, porque tem uma larva, que é o girino. Tá legal? Essa era uma questãozinha aí que envolvia um pouco de citologia, um pouco de zoologia. Tá legal? E por fim, nós temos uma questão de genética, uma questão não muito usual, né? Geralmente nós não trabalhamos gerações tão longas assim no colégio, mas o vestibular acabou pedindo isso daqui, né? Então ele fala, a endogamia promove o aumento de homozigose nos descendentes. Os primeiros estudos de endogamia em plantas foram realizados por Charles Darwin. A gente tinha tanta coisa legal para perguntar de planta, e eles foram perguntar uma coisa relacionada à genética. Os estudos de endogamia teve seu interesse inicial em sistemas reprodutivos de plantas, para explicar por que as numerosas espécies de plantas têm sistemas que impedem a autofecundação e por que a reprodução por cruzamento prevalece na natureza. Bom, primeira coisa, a letra A, bem rápido, direto, defina a homozigose. Né? Você pode falar que a homozigose é a presença de pares aí, de alelos idênticos em um mesmo locus gênico. Tá legal? Que é a mesma posição ali, né? Então, em termos práticos, o homozigose seria um azão ou um azinho. Tá legal? Aí que vem uma questãozinha meio difícil aqui, ó. Essa é a parte difícil da questão, tá? A partir de uma planta com genótipo azão-azinho, que é a geração S0, que ele traz na imagem pra gente, apresentada abaixo, qual é a porcentagem de homozigose na terceira geração S3 da fecundação? Considere que as plantas de genótipo azão, azinho, apresentam igual probabilidade de sobrevivência à ocorrência exclusiva de autofecundação e que os tamanhos das progênies da geração S1, S2 e S3 são infinitos. Essas informações são para eliminar outros fatores, por exemplo, derivas genéticas e coisas assim. Tá? Bom, então ele quer saber, vamos voltar na pergunta, qual é a porcentagem de homozigose na terceira geração, S3. Olha lá, de S0 para S1, olha o que acontece com a porcentagem de heterozigotos. Se você olhar a porcentagem de heterozigotos, ela cai para metade. Né? Então, sempre em cada geração, essa porcentagem, sempre não, né, gente? Sempre nessa situação do exercício, a porcentagem de heterozigoto, ela vai sendo diminuída pela metade. Então, o que você vai ter em S1? Em S1, você vai ter meio de azão-azinho. Em S2, não é meio, é metade da metade. Então, você vai ter 1/4 de azão-azinho. Né? Em S3, você vai ter metade da metade da metade. Então, você vai ter 1/8 de azão-azinho. Né? Então, se você somar o quanto você vai ter de azão-azinho aí ao longo das 3 gerações, você vai ter 7/8, porque é meio mais 1/4 mais 1/8, isso dá 7/8. Tá? O que a questão quer? A questão quer saber quantos você vai ter de homozigoto. O que eu já calculei? Quanto eu tenho de heterozigoto? O que eu faço agora? 1 menos 7/8. Se você fizer 1 menos 7/8, você vai chegar lá no 87,5, né, que é a resposta da questão. Né? Você vai chegar numa fração, essa fração você vai converter em porcentagem, você chega aí em 87,5%, que representa a probabilidade de homozigoto.
Uma outra forma de você fazer é fazer cada possibilidade isolada. Então, por exemplo, a primeira possibilidade é o S1 sendo 1/4 de azão-azão. Se S1 é 1/4 de azão-azão e só tem azão-azão, S2 e S3 também vai ser azão-azão. Aí você faz lá, nessa situação, probabilidade de ser homozigoto azão-azão é 1/4 vezes 1, que é da segunda geração, vezes 1, que é da terceira geração. E aí você vai ter que fazer isso para todas as possibilidades. Então a segunda possibilidade, por exemplo, seria meio de azão-azinho, que é o que ele mostra aqui em cima, né? A terceira possibilidade, meio de azão-azinho, né? Então você vai ter que brincar. Aí, galerinha, o item B, ele fala o seguinte, ó. Plantas autógamas, autofecundas e plantas alógamas dependem de polinização cruzada, processo reprodutivo. A cleistogamia, principal mecanismo de autofecundação, é um fenômeno observado em flores hermafroditas, em que a polinização ocorre antes mesmo da abertura floral. Com as flores e a polinização devem ser manipuladas pelo pesquisador em um programa de melhoramento genético que visa aumentar a heterozigose de plantas com cleistomia. Então ele quer saber como ele faz, né, o que o pesquisador tem que fazer com aquelas flores para aumentar a heterozigose. Se ele deixar as flores do jeito que está, a homozigose vai se manter, porque elas já abrem fecundadas. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que retirar os estames, por exemplo, logo no começo, né, e induzir uma fecundação com pólen de outra planta, né? Então ele vai ter que fazer aí, induzir uma fecundação cruzada. É isso que ele vai ter que fazer, tá? Ele vai ter que alterar os estames, né, e colocar o pólen de uma outra planta, tá? Assim ele consegue aumentar a heterozigose dessa planta que tem a cleistogamia. Tá legal? Bom, galerinha, então essa era a prova de biologia da Unicamp. Espero que vocês tenham ido muito bem. Um pedido para vocês, não esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever para vocês receberem o vídeo das outras resoluções, tá? Então manda esse vídeo para os outros amigos de vocês assistirem também. Eu acho que é massa outras pessoas assistirem, não só aqueles que são meus alunos. Eu vi que tem bastante gente se inscrevendo e fiquei bem feliz. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, como sempre, coloca nos comentários, a gente vai estar conversando, tá legal? E é isso. Aquele beijo, aquele abraço e a gente se vê na Unicamp. Tchau!